Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar especificamente do processamento auditivo central. Qual que é o conceito desse processamento auditivo? Quando é feito, né, quando ele é realizado, quando ele é indicado e como que a gente faz a interpretação desses dados. É, Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa aula ela é aberta, então é uma aula que cabe para pais, professores, profissionais de saúde, profissionais de fonoaudiologia que se interessam em entender um pouco mais sobre a questão do processamento auditivo central. Então, para a gente começar, é importante a gente falar que o nosso cérebro ele processa os sons que nós ouvimos. E é fundamental que a gente tenha um diagnóstico e um tratamento dessas diversas condições que podem afetar esse desenvolvimento. Então, esse exame do processamento auditivo, ele vai ser uma ferramenta para nós, enquanto fonoaudiólogos e profissionais de saúde, para podermos identificar qualquer alteração que possa vir a afetar esse sistema tão importante para o desenvolvimento, principalmente na fase de alfabetização. Nessa primeira apresentação aqui, nós vamos explorar esses conceitos mais básicos do processamento auditivo central e eu vou tentar passar um pouquinho com vocês na parte da explanação, um pouco mais detalhada dos resultados dos exames, para a gente ter um panorama aí mais completo dessa situação, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas aí ao processamento auditivo. Então, primeiramente, né, eu gostaria aqui de me apresentar para vocês. Meu nome é Esther Melo, eu sou fonoaudióloga já há 14 anos. Eu atuo no interior de Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. Sou audiologista pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e mestre em educação. Então, essas são as minhas principais titulações, além de outros cursos na área, atuando principalmente na área de audiologia, de audição, fonoaudiologia do trabalho e linguagem. O meu Instagram é fono@fono.estermelo. Conto com vocês lá, tá? Seguindo minhas postagens, curtindo os stories, os vídeos. Então, vamos dar sequência. Primeiramente, aqui, o que que é o processamento auditivo central? Então, para a gente definir, é importante a gente definir aqui o processamento auditivo central. Ele vai se referir à eficiência e eficácia com que o nosso sistema nervoso central utiliza a informação auditiva que ele recebe. Então, a gente vai ter mecanismos e processos que vão ser responsáveis por localização sonora, lateralização de som, discriminação auditiva e também reconhecimento de padrões e aspectos temporais da audição. Então, padrões e aspectos muito específicos das frequências dos sons, das especificidades tonais que o nosso cérebro ouve, o processamento auditivo ele vai ser responsável por identificar. Algumas diferenças importantes que nós precisamos de levar em conta é que a função auditiva periférica, que a gente detecta lá no exame de audiometria, ela vai compreender a captação mecânica do som. Então, na fisiologia auditiva periférica, nós vamos ter a orelha, o pavilhão auditivo, esse pavilhão auditivo ele vai fazer a captação do som, vai transmitir esse som para a orelha média ali com a vibração da membrana timpânica, os ossículos articulando, eles vão levar o som até a cóclea numa forma mecânica, tá? Então, depois dessa parte, dessa transmissão mecânica do som até o nervo auditivo, o processamento auditivo ele vai se referir mais à interpretação neural desses sinais pelo cérebro. Então, o paciente, ele pode ter alteração, a função auditiva periférica normal, ele pode ter uma audição normal e ainda assim apresentar alterações no processamento auditivo central. Então, a importância clínica desse exame. É um exame que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico diferencial, que vai permitir distinguir entre problemas auditivos periféricos e centrais. Veja bem, alterações periféricas, elas vão se dar nas três orelhas, orelha externa, orelha média e orelha interna, até a cóclea. A partir da cóclea, nós já vamos ter função auditiva central. Então, ele vai fazer esse diagnóstico diferencial, ele vai auxiliar no diagnóstico preciso de condições que vão afetar a interpretação do som.
Nós vamos conseguir fazer também uma intervenção direcionada. Isso vai possibilitar o desenvolvimento de estratégias terapêuticas muito específicas que são baseadas nas habilidades auditivas comprometidas. E também nós vamos conseguir aí auxiliar na avaliação educacional, que vai ser fundamental para compreender esses distúrbios de aprendizagem que são relacionados à audição e às habilidades auditivas, especialmente em ambientes escolares que tendem a ser ruidosos. Então, o que é o processamento auditivo central? O objetivo do exame, ele vai avaliar como o cérebro processa os sinais acústicos recebidos, identificando possíveis déficits nessas habilidades auditivas centrais que podem impactar a comunicação e a aprendizagem. Então, nesse teste, nós vamos observar se aquilo que o nosso paciente está escutando, se ele está processando adequadamente aquela informação auditiva que ele está recebendo. As aplicações clínicas mais comuns, elas vão ser dentro do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, onde a gente vê, eu posso dizer assim um número por alto, tá? Não é um número com evidência, tá? Não estou com evidência científica aqui agora. Mas, basicamente, 95% das crianças com TDAH que eu realizo o exame do processamento auditivo apresentam alteração. Então, é uma alteração que aparece muito nas crianças portadoras do TDAH. Nós vamos ter também outra aplicação clínica que vai ser no TEA, no transtorno do espectro autista, nas dificuldades de aprendizagem, nos atrasos de desenvolvimento da linguagem, e ele vai ser um diferencial diagnóstico, porque ele vai além da audiometria convencional, ele vai avaliar os aspectos mais funcionais da audição, os aspectos mais finos, mais refinados, mais detalhados daquela informação auditiva que o nosso paciente está recebendo, que vai muito além ali da pesquisa do tradicional limiar auditivo. Ouve, não ouve, que tanto que ouve, que tanto que não ouve, tá? Vai muito além disso. Então, a realização do exame do processamento auditivo central, ela contempla algumas etapas. Numa primeira etapa, a gente precisa de fazer uma avaliação audiológica básica. Então, antes de iniciar as baterias de teste do exame do processamento auditivo, nós precisamos necessariamente de confirmar qual é o limiar auditivo da função periférica. Eu preciso de saber quanto que esse paciente ouve. E aí nós vamos fazer uma avaliação auditiva, tanto através da audiometria tonal e vocal, como através também da timpanometria e dos reflexos acústicos. Então, a avaliação audiológica básica, ela é primeiro, né, a primeira etapa da bateria de avaliações. Nós precisamos de fazer essa avaliação num ambiente controlado. A avaliação, percebam que nós vamos ter a avaliação do processamento auditivo e, num próximo momento, nós vamos falar sobre terapia do processamento auditivo. Então, na avaliação do processamento auditivo, nós vamos fazer essa avaliação em um ambiente controlado, onde ele vai ser realizado numa cabine acústica. Por que numa cabine acústica? A cabine acústica, ela tende a eliminar as interferências sonoras da parte de fora, que costumam atrapalhar o andamento do exame. Além disso, essas cabines elas são calibradas, os audiômetros, os fones calibrados, para trazer uma confiabilidade melhor nos exames. Então, quando a gente já fez a avaliação audiológica básica em um ambiente controlado, nós vamos começar com a aplicação da bateria de testes. Esses testes, eles vão ser sequenciais e vão avaliar diferentes habilidades auditivas. Algumas crianças vão gastar mais tempo, outras vão gastar menos tempo, dependendo da comorbidade associada que nós temos, talvez é preciso de fazer essa avaliação em mais de uma sessão. Então, depende da idade, da condição clínica de cada paciente, tá? O tempo de duração desse exame. No registro e análise, a gente vai registrar essas respostas e vai comparar com os padrões normativos para cada faixa etária. Então, cada idade vai ter um número de erros e um número de acertos que vão ser ali especificados e posteriormente analisados caso a caso, bateria por bateria. Os principais testes aplicados. A gente vai ter aí, por exemplo, o teste de SSW, que vai avaliar a integração binaural através de dissílabos apresentados parcialmente sobrepostos nos dois ouvidos. Eles vão analisar a capacidade de processar informações auditivas competitivas. Essa habilidade de integração binaural, ela vai integrar a habilidade do som que é recebido pelas duas orelhas.
Depois nós vamos para os testes de padrões de frequência e duração, que são testes que vão avaliar a habilidade que a pessoa tem de reconhecer e ordenar os padrões sonoros que vão variar de frequência para frequência. Por exemplo, esse som é grave, esse som é agudo, esse som é mais fino, esse som é mais grosso. Talvez com criança a gente faz alguns ajustes assim. Ou a duração, esse som é curto, esse som é longo, esse som é grande, esse som é pequeno, tá? Testando ali a percepção temporal dessa audição. Essa percepção da variação, né, do som, dessa percepção temporal. Nós vamos avaliar também a escuta dicótica, que é uma parte que vai avaliar a separação binaural, onde a gente apresenta estímulos diferentes, simultâneos em cada ouvido, testando a capacidade que o paciente tem de atenção seletiva. Você vai prestar atenção somente na mensagem do lado direito, ou você vai prestar atenção somente na mensagem do lado esquerdo. Isso é a atenção seletiva, tá? Figura fundo, auditiva, então são avaliadas essas habilidades. No teste de Gin, no Gap in Nose, nós vamos avaliar resolução temporal. Resolução temporal, ela vai estar será avaliada através da detecção de pequenos intervalos de silêncio em meio a um ruído branco contínuo, medindo a precisão temporal do sistema auditivo. Então, esse som para, esse som continua, e aí o avaliado ele vai nos informando se ele está ouvindo, se ele não está ouvindo, se parou, se continuou. No SSW, mais detalhado, nós vamos ter aqui uma apresentação, né? As palavras de sílabas vão ser apresentadas parcialmente sobrepostas com a segunda sílaba da primeira palavra, coincidindo com a primeira sílaba da segunda palavra. Então, são palavras que vêm sobrepostas entre si, e o paciente precisa de fazer a identificação dessas palavras que estão tendo a entrada, tá? Depois nós vamos ver a resposta desse paciente. O paciente vai repetir todas as respostas ouvidas na ordem correta, mesmo quando apresentadas simultaneamente. Na análise, nós vamos analisar os erros de omissão, substituição, inversão e os efeitos de ordem ali na hora que foi ouvido. Os resultados indicam como o cérebro processa as informações competitivas e revelam possíveis disfunções em áreas específicas do sistema nervoso central. Seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os profissionais que estão habilitados para a realização do exame de processamento auditivo central. Então, a formação necessária, é importante que vocês verifiquem as habilitações dos profissionais que vão realizar os exames de vocês, dos filhos de vocês. A formação necessária é a graduação em fonoaudiologia, com especialização ou capacitação específica em audiologia em alguma área específica do processamento auditivo. A certificação, ela vai ser ideal, não é obrigatória, mas é ideal que o fonoaudiólogo seja um fonoaudiólogo especialista em audiologia. Para o fonoaudiólogo ser especialista em audiologia, ele precisa ser certificado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e ele também precisa de ter treinamento específico na aplicação e na interpretação dos testes de processamento auditivo central. O ambiente clínico necessita de dispor de cabine acústica, de equipamentos calibrados, de material específico para aplicação dos testes padronizados. Existem testes que são adquiridos diretamente dos Estados Unidos, então o fonoaudiólogo ele precisa de ter esses testes, de ter todas as baterias, audiômetro, cabine, tudo calibrado, tudo em dia. E ele precisa também de ter uma capacidade de atuação multidisciplinar, que é a capacidade de trabalhar em equipe com outros profissionais, como neurologistas, psicólogos, pedagogos, educadores, para a gente ter uma intervenção adequada para o bom sucesso da reabilitação desse paciente. Os requisitos para avaliação do exame. Nós vamos ter alguns requisitos muito importantes. O primeiro deles é a idade mínima, tá? Nós precisamos de avaliar esse processamento auditivo central apenas a partir dos 7 anos de idade. Porque antes dessa faixa etária, nós não temos condição de maturação biológica, além da gente não ter parâmetro dentro destes testes padronizados que vão nos referenciar se esse paciente tem ou não condições de realizar o exame. Então, sempre acima de 7 anos de idade. A audição periférica dele. Então, a audição ela precisa de estar normal, ou pelo menos com uma perda auditiva leve, que a gente vai confirmar na audiometria leve.
Na perda auditiva moderada, severa, profunda, nós vamos ter já comprometimentos de habilidades que já vão justificar a alteração do processamento auditivo central. Com relação à linguagem, o paciente deve ter um desenvolvimento linguístico adequado para compreender as instruções e fornecer respostas verbais durante os testes que exigem repetição de palavras ou frases. Por exemplo, uma criança que não é oralizada, muito dificilmente ela vai conseguir fazer esse exame, porque ele precisa de responder de forma verbal aos comandos que lhe são solicitados. E ele precisa também de ter atenção, uma capacidade de manter a atenção sustentada durante o período de exame, que pode durar até 90 minutos, dependendo da bateria aplicada. Então, esses são alguns dos requisitos para a realização do exame do processamento auditivo central. As habilidades auditivas avaliadas, elas vão integrar aí atenção seletiva, que é a capacidade de focar em um estímulo auditivo específico na presença de sons competitivos. Existe um som e esse som está atrapalhando o foco no estímulo auditivo e o nosso paciente precisa de detectar, de fazer uma atenção. Ele precisa de concentrar numa informação auditiva específica para ele conseguir nos dar a resposta. Na parte da integração binaural, nós vamos processar informações recebidas simultaneamente em ambos os ouvidos. Então, eu recebo uma informação no ouvido direito, uma informação no ouvido esquerdo, e eu preciso de fazer a integração dessas duas informações que eu recebi. No processamento temporal, vão ser a percepção de aspectos temporais do som, como a duração, a sequência e a ordem, localização e lateralização, identificação da origem espacial dos sons e organização interaural, e a discriminação auditiva, que é a distinção entre os sons semelhantes, mas acusticamente diferentes. Então, algumas habilidades avaliadas. Dentro da interpretação dos resultados, nós vamos ter mais ou menos 7 ou mais, né, habilidades avaliadas, que o exame completo ele avalia no mínimo 7 habilidades auditivas distintas, e ele vai fornecer ali um panorama completo e abrangente do processamento auditivo desse paciente. O índice de acertos esperados é em torno de 85%, mas nós vamos ter que considerar a idade, né, a faixa etária do nosso paciente, e a bateria de teste, tá? Mas para a maioria dos testes, o índice considerado normal está superior a 85%, mas aí nós vamos ter que confirmar com a faixa etária. E quando eu tenho 3 ou mais habilidades alteradas no teste do processamento auditivo, nós vamos ter um diagnóstico de TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo. 2 habilidades não vão caracterizar o TPAC, então nós vamos precisar de 3 ou mais habilidades alteradas para caracterizar o transtorno do processamento auditivo central. Então, nós vamos ter aí um perfil de alterações no processamento auditivo central. A primeira coisa que nós vamos ter aí, que vai ser a decodificação. O perfil de decodificação, ele tem uma característica, que é uma dificuldade na análise acústica do som. Então, o que é essa análise acústica? Ela quando ela está alterada, geralmente a gente tem habilidades como discriminação auditiva e fechamento auditivo comprometidos. Na habilidade de fechamento auditivo, é como se a gente tivesse uma inabilidade de completar palavras quando as partes faltam. Então, na bateria, eu coloco a palavra para o meu paciente e ele tem uma dificuldade de uma palavra incompleta e ele tem uma dificuldade de terminar essa palavra, tá? Por exemplo, boné poderia ser boneca, tá? Então, alguma coisa está faltando e ele tem essa dificuldade de fazer esse fechamento auditivo. Nós vamos ter aí também um perfil de integração, que tem a característica de problemas na transferência interhemisférica, que seria, por exemplo, a fusão binaural, a integração audiovisual. Nessa fusão binaural, a gente vai ter a combinação de informações recebidas pelos dois ouvidos. Então, nós vamos receber informações pelos dois ouvidos, que quando alterado, quando essa habilidade de fusão binaural está alterada, geralmente o paciente tem muita dificuldade para compreender a fala em ambientes com ruído. Então, fusão binaural e integração audiovisual estão muito relacionadas à dificuldade de compreensão de fala em ambientes com ruído. Depois nós vamos ali na prosódia,
que alterações na prosódia podem ter características de déficit no processamento verbal, que a gente vai ter como habilidade comprometida reconhecimento de padrão tonal e temporal, que vai ser relacionado, por exemplo, o padrão tonal vai ser relacionado à diferenciação da frequência do som. E no padrão temporal, a gente vai ter uma variação do som, e uma dificuldade nessa compreensão da prosódia. Então, são aquelas nuances da fala mais difíceis de serem compreendidas, a diferença da frequência no som, a diferença da variação desse som que vão, dificultar esse paciente. Ele pode ter essa dificuldade na habilidade aqui, na característica de alteração na prosódia. A associação, que pode ser tida como aí uma característica de falha na associação entre o som e seu significado, por exemplo, na figura fundo auditiva e na atenção seletiva. A figura fundo, elas vão avaliar as habilidades. A figura é o que é relevante e o fundo é o que é irrelevante. Então, na figura fundo, a gente avalia o foco em um som. Então, o nosso paciente ele tem que nos mostrar ali o que é relevante dentro daquela mensagem. Quando a gente tem uma figura funda, eu tenho um som relevante e um som irrelevante. E o meu processamento auditivo faz foco apenas em um som específico, na figura. Na atenção seletiva, nós vamos ter dificuldades, por exemplo, em concentrar informações auditivas específicas. Por exemplo, preste atenção em um determinado som específico, e aí ele tem essa dificuldade nessa atenção específica mesmo nesse som determinado que é pedido dentro da bateria de avaliações. Então, basicamente, os perfis de alterações, eles podem ser encontrados aí dentro dessas habilidades, tá? Desse perfil, nessa característica, e nessas habilidades aí que vão estar comprometidas. E aí a gente passa aqui para avaliar para a intervenção, que vai ser baseada dentro dos resultados. Então, o fonoaudiólogo que vai fazer a terapia do processamento auditivo, ele recebeu lá os perfis de alteração e ele viu que o paciente dele está com as habilidades comprometidas. Então, ele já vai fazer essa intervenção baseada nos resultados do exame, no resultado da avaliação que ele recebeu. Então, primeiro, dentro da avaliação detalhada, ele vai identificar precisamente as habilidades auditivas comprometidas. Então, eu preciso de olhar lá nesse exame do processamento auditivo, qual que é a habilidade? É fusão binaural, é dificuldade de reconhecimento de padrão tonal e temporal, é uma figura fundo alterada, é uma tensão auditiva alterada. E aí ele vai fazer um planejamento terapêutico. No planejamento terapêutico, nós vamos definir estratégias específicas para cada déficit alterado dentro da avaliação. O treinamento auditivo é uma etapa muito importante, porque ele vai conter a estimulação de habilidades comprometidas por meio da neuroplasticidade. Então, nós vamos estimular essas habilidades que estão comprometidas dentro do treinamento auditivo, até que o nosso cérebro comece a encontrar o caminho de fazer o processamento adequado dessa informação. E uma etapa muito importante é a de orientação escolar. Porque geralmente essas crianças que têm alteração no processamento auditivo, elas têm uma dificuldade muito grande de adaptação no ambiente educacional. Então, aqui nesse momento, para o terapeuta, cabe visita na escola, orientação por escrito, para esse professor, como que ele vai lidar com essa criança em sala de aula, como que vão ser as avaliações dele, tá? Então, tudo isso é muito importante dentro da intervenção. Depois que a gente realizou a intervenção, nós vamos reavaliar novamente ou vamos encaminhar para o fonoaudiólogo que fez a reavaliação para a gente ter um monitoramento da evolução e fazer algum ajuste no programa. Olha, a terapia foi eficaz, nós não temos mais alteração no processamento auditivo, ou não, ainda precisamos de estimular tal habilidade, tá? Então, essa vai ser a intervenção baseada aí dentro dos resultados. Para a gente fazer aí uma conclusão e perspectivas, né, com relação ao processamento auditivo, a gente vai ter um impacto muito grande dentro da educação. Então, o diagnóstico adequado do transtorno do processamento auditivo, ele vai permitir a implementação de estratégias pedagógicas direcionadas, melhorando significativamente o desempenho escolar. Então, às vezes, o professor está ali com aquela criança na sala de aula, o professor regular, o professor de apoio está com aquela criança ali na sala de aula, e ele está com alguma dificuldade de fazer um planejamento adequado. Desculpa, gente, tive que responder aqui.
Ele está com dificuldade de fazer um planejamento adequado para aquele aluno em específico, tá? Então, ele entendendo que esse aluno tem um transtorno de processamento auditivo central, ele é portador de TPAC, ele vai conseguir adequar mais o formato de aprendizagem dele dentro de sala de aula. Então, estudos mostram que até 43% dos casos de dificuldade de aprendizagem não explicadas podem estar relacionados ao déficit no processamento auditivo central. Então, às vezes, você que é professor, que está assistindo essa aula aqui, desconfia que a sua criança, que seu aluno tem essa dificuldade, o importante é encaminhar para poder fazer a tratativa correta, porque às vezes só o estímulo dentro da sala de aula não vai ser eficaz. Nós vamos ter também uma outra perspectiva, a neuroplasticidade, que é o treinamento auditivo baseado nos resultados do exame do processamento auditivo, ele vai aproveitar essa neuroplasticidade cerebral para fazer a organização desses circuitos neurais para trazer uma melhora para os nossos pacientes. Então, esses circuitos neurais organizados, esse paciente vai conseguir ouvir e processar esse som mais adequadamente. Nós vamos ter também aí uma perspectiva também de avanços tecnológicos, novas tecnologias de avaliação baseadas em neuroimagem funcional e potenciais evocados auditivos estão sendo desenvolvidas para complementar o exame comportamental do processamento auditivo, permitindo diagnósticos mais precisos e intervenções cada vez mais específicas e eficazes. Então, isso daí é o que a gente vê por um futuro muito próximo. Esses avanços tecnológicos contribuindo cada vez mais na aprendizagem dessas crianças. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês aqui na aula de hoje. E para quem vai assistir essa aula gravada, eu também gostaria muito de agradecer, né? Dizer que o nosso Instagram está aberto. Eu estou aberta também a dúvidas, a esclarecimento, né, de qualquer coisa que tenha ficado pendente. Nas próximas aulas, a gente vai ver de forma mais detalhada essa questão da função do sistema auditivo dentro do processamento auditivo. E nós vamos ver uma aula só sobre o processamento auditivo dentro do TDAH. Então, eu gostaria que vocês continuassem me acompanhando, acompanhando o meu trabalho. E se você gostou, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu agradeço muito. Muito obrigada.